O terceiro ponto é um ponto que tem sido discutido há alguns meses por vocês, mais particularmente, que diz respeito à desoneração da folha. Eu já havia comunicado, antes da derrubada do veto, eu havia comunicado ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e também ao presidente Arthur Lira, que nós pretendíamos apresentar uma proposta, ao invés de arguir a inconstitucionalidade da derrubada do veto, né, baseado nos pareceres da Advocacia Geral da União, que datam do governo anterior, inclusive, e validados pelo Advogado-Geral da União atual, nós iríamos apresentar uma alternativa à judicialização, que nos parecia uma oportunidade, inclusive, de começar uma discussão sobre folha de pagamento. Estamos encaminhando, o Guilherme está aqui para me corrigir se eu cometer alguma impropriedade na informação, estamos encaminhando para o Congresso Nacional uma reoneração gradual, está sendo analisado setor a setor, vocês vão ter oportunidade depois de conhecer o texto, foi feita uma análise setor a setor, a reoneração é gradual, não necessariamente volta para os 20% de cota patronal, pode ficar abaixo disso, e ficará abaixo disso em alguns casos. Então, ele é gradual, não volta para o patamar, não volta necessariamente para o patamar original, e com um ingrediente novo que nós queremos testar, porque é uma oportunidade que a gente tem, nesse caso, de testar uma hipótese desenvolvida pela Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, que está preparando a reforma da renda sobre capital e sobre trabalho para ser encaminhada pelo Congresso Nacional, até por determinação da emenda constitucional que foi promulgada semana passada, que é a ideia de você isentar de pagamento de cota patronal o primeiro salário mínimo que o trabalhador receber. Então, se ele ganhar um salário mínimo, você não vai pagar cota patronal sobre esse trabalhador. Se ele ganhar 2 salários mínimos, na prática, a cota patronal vai ser a metade. Se ele ganhar 10 salários mínimos, você não paga a cota patronal do primeiro salário mínimo, de qualquer trabalhador seletista. Essa é a ideia que nós vamos testar e que nós entendemos que pode ser um caminho interessante para a formalização da força de trabalho e para a empregabilidade, sobretudo da população de mais baixa renda no país. Você diminui, né, o ônus do emprego sobre o trabalhador que ganha menos. Então, isso pode ser muito benéfico, não só para a empresa, mas para a empregabilidade, que é a maioria dos trabalhadores brasileiros, né, que ganham até 2 salários mínimos. Então, a reoneração está indo como um gesto do governo. Ontem eu ouvi um comentário dizendo, não, mas isso é uma afronta ao Congresso. Não existe isso. O que existe, desde o começo, é o discurso oficial da AGU, do Ministério da Fazenda, da PGFN, é de que a matéria, da maneira como estava sendo tratada, era inconstitucional. E nós nunca nos indispusemos a negociar os termos de uma solução. Então, na minha opinião, e eu penso que o presidente Lula comungou dessa percepção, era de que, bom, se nós vamos ter que fazer alguma coisa pela Folha, comecemos já a fazer alguma coisa, usando esses 17 setores como uma espécie de piloto para o que pode ser desenvolvido ao longo do ano como reforma dos tributos sobre a folha, que, na verdade, é um tributo sobre o trabalho, né? Sobre a renda do trabalho, assim como nós estamos fazendo uma mudança sobre a renda do capital, como aconteceu com o offshore, como aconteceu com fundo fechado, com o JCP, e assim por diante. Então, é um começo de conversa para pôr ordem numa coisa que também no Brasil é muito caótica e vai precisar ser reformada. Eu conversei com algumas lideranças, tanto do setor empresarial, quanto do Congresso Nacional, e eu entendo que essas medidas vão na direção correta. Primeiro, da justiça tributária. Nós estamos buscando sanear os problemas do orçamento por meio da justiça.
De novo, 6% do PIB de gasto tributário. Triplicou o gasto tributário como proporção do PIB no país. Então, analisando caso a caso, eu creio que dificilmente um economista sério, consultado, não vai validar essa iniciativa. Nós falamos com vários economistas sobre essas medidas e eu penso que há uma compreensão de que precisa botar ordem no orçamento federal. Ele foi muito desorganizado ao longo dos anos. Nós vamos reorganizar o orçamento federal. E tudo isso não é porque o Lula, o Haddad, o governo, não é uma vontade, é fruto de uma análise de que isso vai continuar concorrendo para que os indicadores macroeconômicos convirjam para aquilo que nós gostaríamos que acontecesse com a economia brasileira. É isso, é disso que se trata. É fruto de uma convicção de que, se nós continuarmos a colocar ordem nessa bagunça que virou o orçamento, dando transparência, né? Imagina, você projeta um programa que vai custar 4, ele custa 16, na melhor das hipóteses, porque isso é informação do contribuinte. E não tinha fechado o ano ainda. Então, na melhor das hipóteses, custou 4 vezes mais. Se nós não tivermos a faculdade de rever esse tipo de proposição, vai ficar muito difícil a administração do orçamento federal. Então, nós estamos respeitando o judiciário, no que diz respeito à tese do século, R$500 bilhão que nós vamos devolver, estamos devolvendo desde 2017, mas isso tem que ter uma ordem para nós não perdermos condições de planejar o ano. A questão de um programa que se justificava na pandemia, e até meritório, mas que excedeu todos os prognósticos de renúncia feitos quando da sua proposição, e era para durar 2 anos, ele está se estendendo de forma... como tudo no Brasil, né? Todo jabuti que é colocado numa árvore, a coisa mais difícil é tirar ele da árvore. Ele fica lá e não tem escada que alcance o bichinho. Então, fica difícil administrar assim. Então, nós temos que fazer uma avaliação do gasto público e dizer, olha, isso aqui não está funcionando, isso aqui não se justifica mais, isso aqui tem que ter uma regra de planejamento, para que a máquina pública, independentemente de governos, funcione adequadamente. Então, essas não são propostas para um governo, são propostas de Estado para que a máquina funcione adequadamente, para que nós tenhamos condições de fazer ela funcionar melhor em 2024 do que funcionou em 2023.